meus amigos do Brasil, estamos chegando. Boa semana para todo mundo, tá tudo bem por aí? Que bom, hein? Que ótimo, por aqui sempre ótimo. Você já começou a sua dieta hoje? Hoje é segunda-feira, é o Dia Internacional da Dieta, que a gente para na sexta e volta na segunda, sempre assim. Visão geral. Hoje nós vamos conversar aqui com o professor Rodrigo Andrade, ele é fisioterapeuta. E a gente vai falar sobre escoliose, problema na coluna que muita gente às vezes nem sabe que tem. Olha que coisa interessante. Professor, tudo bem, Rodrigo? Como vai? Tudo bem. Bem-vindo, viu? Muito obrigado por estar aqui. Muito bem, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Assunto importante, você me deixou preocupado aqui. Tem muita gente que nem sabe que tem escoliose. É verdade. A escoliose é uma doença silenciosa, né? Porque se as pessoas se ela gerasse dor, avisaria, as crianças, os adolescentes avisariam os pais, procurariam um especialista e detectaria. Exatamente. Como ela é silenciosa, isso acaba sendo um grande problema. Sem dúvida. Só que o problema não é que ela é só silenciosa, ela é uma doença progressiva. Então, ela é uma doença que durante a fase do crescimento, por isso que a gente se atenta muito às crianças e os adolescentes, ela tende a piorar, ela vai aumentando. Bom, vamos lá, vamos chegar em muita coisa aqui. Deixa eu mais ou menos aqui falar um pouquinho do seu currículo, né? Pouca coisa apenas para a gente situar o nosso querido telespectador. O Rodrigo Andrade, fisioterapeuta, é docente do curso de fisioterapia da PUC, São Paulo, mestre em ciências da reabilitação, é proprietário da REAB Campinas e REAB Cursos, tem formação internacional, Master Easy Cias, é isso? Isso. E também esse método aqui é o Schott. É o método alemão. O que é esse método? Na verdade, essas duas escolas, a gente fala que o tratamento conservador da escoliose, ou seja, baseado em exercícios, a gente precisa, para a gente ter um bom resultado, esses trabalhos precisam ser comprovados cientificamente. Tá. Né? Então, esses dois métodos, eles fazem parte de um seleto grupo de 7 escolas, todas situadas na Europa, que tem comprovação científica. O que quer dizer comprovação científica? Foram testados, viram que esses exercícios são bons para a maioria das pessoas. Tá? Então, eu fui buscar esses métodos fora por conta disso. Muito bom. Rodrigo, qual que é a posição da Alemanha? Qual o significado da Alemanha para a fisioterapia? Porque há um curso também, se não me engano, é Mulligan o nome. Sim, Mulligan. E esse curso, que as pessoas que são habilitadas por esse tipo de tratamento, é o uso das mãos, basicamente, sim, né? Sim. E vou dizer a você, já me foi aplicado e já me tirou a dor com a mão. Sim, Então, qual que é a importância da Alemanha para a fisioterapia? Olha, na verdade, eu acho que a gente pode falar da Europa no geral, assim. Como é um país rico, é um país que investe em ciência, investe muito nas pesquisas para ter um bom resultado lá na frente, eles acabam estando na nossa frente com relação ao melhor tratamento. Mas olha que paradoxo. Eu disse a você aqui antes da entrevista, né, que eu tenho um filho que é fisioterapeuta, sim, o Rodrigo Iralá, que trabalha na Ponte Preta. Ele foi chamado pelo Paulo André do Atlético, Paulo André do Corinthians, jogou no Guarani. O Paulo André jogava no Lyon, da França, e teve problemas com o joelho e tal. E ele pediu ao meu filho que fosse a Lyon, na França, para fazer o tratamento com ele. Porque lá não havia condição melhor do que o Brasil para o tratamento, comprovado depois, quando meu filho regressou, depois voltou novamente para tratar do grafite também, e ficou lá cerca de 6 meses na França, e ele disse realmente que a fisioterapia brasileira estava à frente da fisioterapia francesa. Eu acho que a gente, aqui no Brasil, a gente tem
trabalha... A gente tem ótimos fisioterapeutas, isso eu não posso falar. Eu posso falar que no meu Facebook, por exemplo, tem os melhores, várias referências do mundo. Tá. Isso sem sombra de dúvida. Mas falta dinheiro nas universidades. Agora mesmo, a gente teve um sério problema que eles estão cortando o verbo das universidades federais. Então, assim, a gente faz pesquisa, hoje o fisioterapeuta faz pesquisa suando, tá? A gente mesmo, nessa pesquisa da escoliose que durou 4 anos, a gente só foi ter verba do CNPq no último ano. Tudo foi do nosso bolso, gasolina, pedágio e tira atendimento. Um sacerdócio, é uma A gente loucura, faz um pouco de tudo. Então, assim, concordo com você que o fisioterapeuta, na verdade o brasileiro como um todo, ele, em todas as suas áreas, a gente tem várias referências. Mas, na área da escoliose, isso ainda, o Brasil ainda está no mínimo, esse método Schott, ele começou em 1945. Então a gente está 50 anos atrasado. Exatamente. Tá? Bom, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, de 2 a 4% da população tem escoliose. Isso é mundial, né? Sim, mundial. O que significa mais de 6 milhões, aqui no caso do Brasil, mais de 6 milhões de brasileiros que estariam sofrendo. Bom, você explicou mais ou menos, né? Se eu não corto, você já terminava a aula, né, professor? Mas o que vem a ser? O que é a escoliose? É um desvio, alguma coisa? Isso, vamos definir escoliose. Escoliose é uma alteração tridimensional da coluna vertebral. Tá? O que quer dizer tridimensional? Quando eu olho o paciente de frente ou de costas, ou a pessoa de frente ou de costas, ela tem um desvio lateral. Então ela entorta lateralmente. Ou para a direita ou para a esquerda? Sim, ou duas curvas, um S ou um C. Tá? Pode ter um S? Pode, para compensar, né? Ele tem uma curva, daí ele faz uma outra curva para se compensar. Perfeito, perfeito. Tá? Quando eu olho a pessoa de cima, né? Ela tem uma rotação. Então é o que caracteriza aquela gibosidade, que até um teste simples é colocar o seu filho na sua frente e pedir para ele flexionar a coluna, como se ele fosse levar as mãos ao chão. Se você olhar a coluna de costas, né, e ver um lado mais alto que o outro, a gente chama isso de gibosidade, porque a coluna, as costelas estão presas na coluna. Se eu giro a coluna, eu giro as costelas e aparece um lado mais alto que o outro. Tá. Isso. E quando eu olho a pessoa de lado, na maioria das vezes ela tem as curvas diminuídas. Então, o normal é a gente ter uma cifose, que é a coluna aqui na parte de cima, uma curva, e uma lordose embaixo. Isso é fisiológico. A cifose seria mais ou menos a corcunda. Isso, mas todo mundo tem que ter um pouquinho. Tá. E a lordose também. A parte de baixo, uma colher assim, se for imaginar. Isso, ela entra um pouquinho para dentro ali. Isso. Seria fisiológico, normal. Nos casos dos pacientes com escoliose, eles não têm essas curvaturas. Eles estão retos, assim, vamos imaginar, quando eu olho de lado. Então, isso caracteriza uma alteração tridimensional, em 3 planos. Tá? Então, essa é a definição da escoliose. Da escoliose. Isso. Que não tem nada a ver com lordose. Na verdade, a lordose é normal. A cifose é normal, é fisiológico. Todo mundo tem que ter um pouquinho. Se eu tenho o aumento, a gente chama de hipercifose ou hiperlordose. Tá. Cifose e lordose são sinônimos? Não, é assim, a cifose é a curva de cima, se eu olho assim, ela está aumentada em cima, e a lordose é o inverso, tá? A curva vai para dentro, tá? Tudo bem. Ficou claro? Claro. Quando, por exemplo, aqui acima, aqui perto do cóccix. Isso. Quando ela curva vai para dentro. Para dentro. Lordose. Isso, lordose. Isso, como assim na cervical, a gente vai para dentro. Perfeito, lordose. Perfeito. E quando vai para fora, cifose. Cifose. Tá, isso é normal, todo mundo tem, deveria ter. Não pode ser exagerado. Se for exagerado, é o aumento, a gente cuida também. Perfeito. Mas a escoliose é mais sério. A escoliose é mais sério porque ela é tridimensional e porque ela é progressiva, principalmente na fase do crescimento, como eu falei. Então, a gente subdivide a escoliose em infantil, quando é... Isso que eu ia perguntar, em qualquer idade pode se ter. Isso. Quando ela é infantil, então, abaixo até 3 anos, né? Abaixo de 10 anos, 10 anos é infantil. Infantil. A do adolescente, de 10 a 18 anos. E acima, claro que se é uma criança que tem escoliose, ela vai ser um adolescente com escoliose e, consequentemente, um adulto com escoliose. Bom, o Gosdado começa a imaginar o seguinte. Isso deve afetar uma série deve trazer uma série de consequências, porque ali há uma inervação toda enorme. Você começa... Imagina que uma vértebra, a outra aqui.
separada por, sei lá, pelo disco, aquela coisa toda. Isso começa a vir para cá, começa a escorregar em cima do disco, não é isso? Olha, a gente não tem uma relação direta assim. A pessoa, porque o que a gente imagina? Se você encontrar uma pessoa muito torta, você vai falar assim, meu Deus, ela vai estar morrendo de dor. Não tem uma relação assim. Quanto maior a dor, quanto maior a curva, maior a dor. Mas tem estudos hoje longitudinais, estudos no Canadá, por exemplo, que acompanharam os mesmos pacientes por 20 anos e quando eles tinham 15 anos, eles saltavam mais da escola. Quando eles tinham 20 anos, eles saltavam mais do trabalho por conta de incapacidades e dores. Então, tem todo um aspecto de eu saber que eu tenho um problema na minha coluna. Isso faz, inconscientemente, também acarretar outros problemas, dores, incapacidades em geral. É claro que se eu tiver uma curva muito grande, aí sim eu vou ter problemas respiratórios. Agora, o professor Rodrigo, o que é que causa? Por que é que as pessoas têm escoliose? Então, a gente também subdivide a escoliose em dois tipos. O tipo que é a escoliose idiopática, é aquela que a gente não sabe a causa. Idiopática. Idiopática. Tanto que você vai ouvir muito esse termo, escoliose idiopática do adolescente. É a escoliose que a gente não sabe a causa. Mas existem causas. Por exemplo, fatores genéticos é um fator muito importante. E o estrógeno, que é o hormônio feminino, então é mais comum nas meninas que nos meninos. Isso que eu ia perguntar, as mulheres têm mais que os homens? Tem mais. E não é só que tem mais. Só para você ter uma ideia, curvas pequenas, até 20 graus, eu tenho 1,3 meninas para 1 menino. De 20 a 30, aumenta um pouco, já são 5,4 meninas para 1 menino. E acima de 30, ou seja, curvas maiores, mais graves, 7 meninas para 1 menino. Olha só. Então não é só que ela é mais comum, ela também é mais grave. Mais grave. Então a gente tem que se atentar mais às meninas. O fator genético é um fator importante, tem um fenômeno chamado fator Carter. Que assim, sabe a árvore genealógica? Eu preciso, se eu for, né, eu homem, eu menino lá, eu preciso ter muito mais genes de escoliose dos meus pais, dos meus avós, de tudo quanto é lado, para eu ter escoliose. E já a menina, pouquinho. Alguém que já tem, pode fazer com que isso. Alguém que respirou perto, ela já pega. Mais ou menos isso. Que coisa. Tá? E tem outros fatores. Algumas desorganizações do sistema nervoso central, quando tá se formando, a contração muscular é diferente de quem tem escoliose e de quem não tem. Agora vamos lá, eu li há pouco aqui que a Organização Mundial de Saúde disse que de 2 a 4% da população tem escoliose e muita gente não sabe que tem. E se não sabe que tem, vai até que idade? Porque de repente, a hora que descobre já está incomodada. É mais ou menos isso que acontece. Então a gente tem um problema que vem lá atrás, né? Os profissionais da saúde, em geral, eles não têm uma boa comunicação e não tem nada do serviço público que consegue. Se eu sei que é uma doença, que ela é progressiva, que ela piora numa faixa de idade que é ali na adolescência, na fase do estirão, mais ou menos, dos 10 até os 14, eu não tive esse estirão, viu? Aliás, eu quero reclamar que esse estirão, pra mim, veio um estirinho, rapaz. Você tem que conversar com seus pais, não tem outro jeito. Se eu sei que acontece nessa fase, aí a gente tem que ter uma campanha de conscientização antes disso. Os fisioterapeutas. O pediatra não detecta? Não pode detectar? Perfeito. Eu sempre bato na tecla que o pediatra... A gente não tem lá os reflexos quando tem os testes do pezinho, da orelha também, não sei. Tem vários testes que são feitos de acordo com cada idade. Mas será que existe algum que possa vir a detectar que aquela criança ali pode vir a ter? Esse teste que eu te falei, que é levar as mãos ao chão e olhar as costas... Mas aí com o bebê não tem jeito, né? Não, tudo bem. O bebê não, mas para pensar numa população geral, eu pego a idade mais importante, a que mais aparece. Porque alguém pode nascer com a escoliose? Pode. Então, daí a gente tem outra causa, né? A gente tem algumas causas que eu conheço. Então, por exemplo... Vamos pensar nos pacientes neurológicos, paralisia cerebral, várias patologias que a pessoa nasce e tem uma contração de um lado diferente que do outro. Então, deformidades da coluna. Então, a coluna nasceu deformada mesmo, em cunha. Ela pode entortar a coluna. Então, eu tenho algumas patologias
que aí a gente chama isso de causa, é escoliose não idiopática. Uma perna mais curta que a outra, 5 centímetros, me faz entortar e claro. fazer. E, então, consequentemente, ao longo da vida, você vai ficar... Claro, então por isso você precisa calçar, colocar um sapato, né, para calçar para a pessoa crescer bem. Bom, eu tenho muita coisa para perguntar aqui. Quero saber também sobre cirurgia. Tem cirurgia, né? Tem cirurgia. Então, a gente segue uma sociedade chamada SOSORT, que é uma sociedade internacional da escoliose. É um encontro anual, faz um estudo, uma pesquisa, que a gente chama de diretrizes, né? Eles nos dão diretrizes tanto para os clínicos que tratam escoliose, é um consenso, é um congresso multidisciplinar. Então, eu falo de médico, de ortesista, fisioterapeuta, etc. E eles nos dão diretrizes, tanto para os clínicos quanto para as novas pesquisas. E o que a SOSORT diz? Ela fala o seguinte: se eu tiver curvas pequenas, abaixo de 10 graus, não tem aquele processo rotacional. É só uma inclinação, tá um pouquinho torto, vamos falar assim. Não é escoliose. Eu só acompanho. De 10 a 25 graus, eu tenho que fazer exercício. Esse é científico, só exercício. De 25 graus até 50 graus, exercícios e o uso do colete ortopédico. Tá? Que é Pelo jeito, a cirurgia é em último caso mesmo, né? Perfeito. Curvas acima de 50 graus, a gente vai começar a indicar a cirurgia, claro, quando o tratamento conservador não deu certo, quando eu começo a ter deformidades importantes, quando eu vejo que essa pessoa está piorando muito. Aí então, você parte para a cirurgia. Aí tem que ser. Último caso. Rodrigo, tá bom. Depois você vai me ajudar a entender um problema de uma pessoa que eu conheço, muito querida, gosto muito, muito competente, um dos designs maravilhosos. Ótimo. Que ele anda, não é escoliose não, mas talvez você nos ajude até, com certeza. até tratar um pouquinho. Nós voltamos aqui com o Visão Geral de hoje, conversando com o professor Rodrigo Andrade, que é fisioterapeuta. Estamos falando sobre escoliose. Faça só um parênteses aqui, né, já que nós saímos para o intervalo. Eu queria que você me dissesse o seguinte: esse amigo a que me referi há pouco, né, um dos grandes editores de televisão e tal, e com o passar do tempo, o homem assim, né, reto e tal, a coluna, ele foi curvando, hoje ele anda quase que 90 graus. A gente brinca, a gente chama ele de vírgula, né, mas assim, e ele leva na boa, carinhosamente e tal, porque ele parece ser realmente... Isso aí chegou a um ponto que se a pessoa vai deixando, não volta nunca mais. Eu desconheço o caso especificamente, mas me parece alguma degeneração mais séria da coluna. Não é todo mundo que tem dor, isso é até importante a gente desmistificar, né? Não é todo mundo que tem dor que tem um problema sério na coluna. Então precisa ser avaliado, precisa verificar qual é o caso. Alguns casos desse, a gente tem um nome chamado espondilite anquilosante. Não sei se é alguma isso. Coisa assim, espondilite, eu me lembro de ter falado isso alguma coisa que na assim. verdade a coluna vai ficando cada vez mais rígida mesmo, ela vai perdendo movimento. E aí, por dor, por incapacidade, a pessoa fica adaptada naquela posição. Claro que antes, se conseguisse fazer um trabalho para estender essa coluna, talvez ajudasse, mas agora precisa fazer. Precisa ganhar movimento para ele diminuir dor e tal. Perfeitamente, mas, principalmente para isso, né? Mas, né, eu não conheço o caso especificamente assim, mas talvez. Qual o percentual de curvatura que vocês dizem que aí é com exercício? Olha, até 25 graus é só exercício. De 25 até 50, exercício mais colete, uso do colete. Tá? E acima disso é cirurgia. Mas quando tudo deu errado, primeiro tem que tentar o tratamento conservador. Você nos trouxe aí alguns filmes, né? Sim. Que mostram alguns exercícios, mas é bom frisar que isso aí é feito sempre com acompanhamento do fisioterapeuta, né? Na verdade, não é. Na verdade, assim, ele precisa passar por uma avaliação. Qual é a diferença do tratamento que a gente tem hoje no Brasil e o tratamento lá de fora da Europa, por exemplo? Por exemplo, esse é um. Olha que coisa! Eu peço para a pessoa ficar do jeito que ela fica no dia a dia. Mas espera um pouquinho. Ela tem escoliose, certo? Sim. Mas ali, você... Queria até que voltasse o filme. Por favor, conta pra gente aqui, não sei... Mas porque começou mostrando um calombo ali. É o jeito que ela fica, ó. Aquilo lá é a gibosidade, tá? É o jeito que ela fica no dia a dia dela, sentada assim.
E aí, imagina, ela está numa fase de crescimento. Quanto mais ela vai crescendo, se ela está toda torta, vai entortando Mas aí mais. ela não está tão torta assim. Por quê? A clavícula aqui do lado esquerdo, né? Isso. É escápula que fala? Né? É, escápula. Tá Isso. vendo? Já posso ser fisioterapeuta. Pode mesmo. Na verdade, o que é esse exercício? Esse é um exercício que a gente chama exercício de autocorreção tridimensional. Ela está fazendo exercício aí? Exatamente. Eu pensei que era um exame, só que você estava olhando. Não, o tratamento se baseia nisso. Se baseia no paciente entender como ele está, como é a deformidade. Então pensa, esse paciente, se você olhar bem no começo de novo, talvez comece novamente esse vídeo, ela está com torta, vamos falar assim, inclinada para a direita. A direita, isso. Né? E tá a gibosidade dela também é à direita. Ela está rodada para a assim direita. que ela fica normalmente sentada. Se ela senta relaxada, é assim. Mas tudo bem. Então aí depois, para começar a voltar ao normal, é um esforço danado que ela está fazendo ali. E o que a gente precisa fazer nesse trabalho? Reprogramar o cérebro. O cérebro do paciente com escoliose, o comum dele, o acostumado dele ficar aquela na posição ali. Confortável. Entendi. Só que o confortável para ela durante a fase de crescimento é terrível. Entendi. Vai piorar. Então a gente tem que reprogramar o cérebro dela. Então esse exercício eu ensino ela a fazer em casa e ela faz todos os dias na casa dela. E aí, quer dizer, a ideia é que naturalmente, a posteriori, ela se sente e fique desta forma. Exatamente. O que acontece? Sabe dirigir? No primeiro dia que você vai dirigir, você tem que pensar. Mudar a marcha, pisar a embreagem e tal. E depois vira automático. O trabalho se baseia nisso. Chama o trabalho de controle motor, de reprogramação do cérebro. Aí nós vamos treinar o cérebro dela para ela que o corpo, o cérebro, os músculos, a coluna entendam que o reto é reto e o torto é torto. Hoje está invertido. Mas é possível, então, todas as pessoas que têm escoliose até um determinado grau, é possível se ela se corrigir a todo momento, ela se corrigir e ela ficar na posição ereta? É possível isso? É possível. É possível. Isso que é o nosso objetivo. Talvez a gente não consiga 100%, obviamente, mas a gente vai conseguir. Esse é um menino de 3 anos. 3 anos. Isso. Claro que eu tenho que fazer uma brincadeira super lúdica com ele. Eu pus um elástico chamado TheraBand aí. Ele estica o braço, ó. Dá pra ver bem o desenho da coluna que eu desenhei. Pra ficar claro a coluna faz um S ali. Isso. Tá. E daí eu brinco com ele assim, eu faço ele fugir, corrigir, entrar na coluna no reto, e eu brinco com ele. Vou super-homem. Porque com uma criança de 3 anos, você tem que fazer uma coisa muito lúdica, né? Sim. Então eu brinco aí que ele tá voando, e aí ó, ele vai deixando a coluna dele cada vez mais retinha, os músculos que não estão trabalhando direito começam a trabalhar, o cérebro começa a entender que isso é o certo, e ele vai crescer mais retinho. Esse é o objetivo. E por que o cérebro dele entendeu que o errado que era o certo? É uma alteração do sistema nervoso mesmo, de imagem. Isso acontece com todo mundo, na verdade. Só que você pode ter uma alteração postural e isso não é tão grave, né? Todo mundo tem as suas alterações. Aliás, uma pergunta que eu quero te fazer, por exemplo, isso me foi corrigido muito lá atrás, quando os meus pais, ainda vivos, me corrigiam. Eu gostava muito de assistir televisão, assim, bem relaxada, ficava meio assim o tempo todo. Não assista assim. Aí passei a me sentar com mais calma. Questões posturais podem levar a uma escoliose? Olha, na maioria das vezes não. Tá? A gente até tenta separar essas duas coisas. Então eu vou tentar responder primeiro a sua pergunta para depois falar da escoliose. É claro que a gente precisa ter bom senso para se sentar, para se movimentar, bom senso. Mas tem estudos, por exemplo, que pegaram 1.088 adolescentes e avaliaram a relação da pessoa ficar sentada toda torta com as dores. E não tem relação. Não tem. Não, a ciência tem mostrado. O uso do celular, que a gente fala muito. Não que vai ficar com a cabeça baixa, assim e tal. Não tem relação. O que tem de estudo na pesquisa, não tem relação. Mas aquela história de que nós estamos ficando mais corcundos, abaixando a cabeça e tal. Porque a gente está se movimentando menos, fazendo menos exercício. As nossas crianças são 26% mais fracas do que nós éramos. Então você era, porque eu sou mais forte ainda, que eu sou bem mais antigo. Exato. Entendeu? Eu concordo. Você subia mais em árvore do que eu. Nossa, caía da árvore mais do que você. Sim, concordo. Então, assim, não é a parte estática. Se você me perguntar qual é a melhor postura, eu vou te responder assim, é a próxima, é o movimento. É não ficar parado o dia inteiro, sentado no computador, digitando, trabalhando.
E aí, isso tem relação com a escoliose? Não, a escoliose é uma alteração lá que a gente tem um monte de outras causas que faz a pessoa entortar a coluna. Mas o paciente que tem escoliose, esse cara tem que se vigiar muito, porque a gente tem que mudar o panorama da doença dele, porque a dele piora. Tá. Nós normais, assim, nós que não temos, saudáveis, que não temos escoliose, é bom senso. Não ficar o dia inteiro policiando, que é ruim também. Tá, claro. Mas Claro. bom senso. O dia a dia, se organizar, fazer muito exercício. A partir de que grau começa a doer, começa a dar dor na pessoa? Então, não tem essa associação de volta. Hoje, quando o paciente chega para mim assim, um adolescente, eu tive dor, daí eu fui ao médico, tirei uma radiografia e descobri que tem escoliose. Eu falo, graças a Deus você teve dor, porque não é o normal. O normal é ser silencioso, tá? Então, não tem essa relação direta. Vai ter, o que a gente vê lá na frente, no passar dos anos, que os pacientes com escoliose têm mais dor, principalmente os não tratados, tá? Os que nunca fizeram nada. Tá? Então... Mas curvas grandes, severas, tem mais impacto na parte respiratória. Pode existir pessoas que durante a vida toda tiveram escoliose, com a chegada da idade vão entortando um pouquinho, acham que é próprio da idade, morre e nunca ter reclamado de dor. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas é claro que nós estamos em 2017, quase 18, se tem tratamento, se a gente descobre que a gente tem que tentar encontrar essas pessoas antes delas piorarem. Porque embora não traga dor, mas isso deve trazer consequências, né? Se o adolescente, ele vai ficando cada vez mais torto, vai mexendo no aspecto emocional, psicológico, né? Eles param de fazer exercícios, então daí o caminho é muito ruim. Então a gente tem que prevenir, desmistificar que ele não pode fazer nada. Na verdade, ele pode fazer tudo, mas a gente precisa orientar, fazer o melhor exercício. Esse é o caminho. Muito bem, muito bem. Conversando aqui com o Rodrigo sobre escoliose. Já retornamos aqui com a nossa visão geral de hoje, conversando aqui com o Rodrigo Andrade, professor, fisioterapeuta. A gente está falando sobre escoliose. A gente falou aqui que a Organização Mundial de Saúde estima de 2% a 4%. É a mesma realidade do Brasil ou o Brasil é diferente? Olha, a gente fez um trabalho, eu juntamente com a nossa equipe da USP, a professora Patrícia Penha, foi a tese de doutorado dela, a gente fez o rastreamento, foi o único trabalho, a gente só tem esses dados da América Latina, tá? O Hemisfério Sul, os dados são muito poucos, então a gente só tem esse trabalho, a gente avaliou mais de 2.500 adolescentes da rede pública daqui das cidades do interior do estado de São Paulo, e a gente fez esse teste que eu te falei, que é o teste simples, de levar a mão ao chão, que é o teste de Adams, e a gente usou um aparelhinho chamado escoliômetro. Levar a mão ao chão é com a palma da mão, não? Não, ela fazia assim e flexionava a coluna. Tá, e a gente tinha um aparelhinho que é um inclinômetro, chama escoliômetro. É como se fosse um nível de bolha, você coloca para ver se a mesa está reta, é mais ou menos isso, que passa nas costas e vê se a pessoa tem essa gibosidade que eu estou te falando. Quando ela tinha, ela fazia radiografia para a gente ter certeza. Então, o dado que a gente tem hoje no Hemisfério Sul é de 1,5%. 1,5%. É parecido com a média mundial, que é de 2%. O 2% é o dado mais encontrado. E quanto à prevenção, como que se faz? Então, a prevenção começa assim. Se a gente, por exemplo, esse trabalho pioneiro, ele é um trabalho que a gente entende como uma forma importantíssima de prevenção. Então, tanto os educadores físicos nas escolas públicas, quanto os médicos pediatras, quanto os médicos em geral. Os fisioterapeutas, eles podem fazer esse teste, que demora 1 minuto, eu sempre friso que demora 1 minuto, tá? Para a gente poder diferir quem pode ter escoliose e de quem não tem. Tá? Então, daí a gente faz esse teste e o padrão ouro vai lá e faz uma radiografia. Esse é o primeiro ponto. Se eu sei que tem a idade lá, que eu já te falei, de 10 aos 14 anos, 16 anos para os meninos, que é a fase do estirão, que é mais grave, eu encontro essas pessoas antes, eu indico o melhor tratamento de acordo com aquela classificação, se é exercício colete, para eu evitar a cirurgia. Porque a cirurgia, como a gente falou, é o último caso. Não, tudo bem. Mas isso é uma maneira precoce de nós detectarmos caso a pessoa venha a ter o problema. Perfeito. Mas não existe assim nada, por exemplo, quem não tem escoliose,
um tipo de exercício que evita, isso não existe. Não existe. Quem não tem pode vir a ter, e Exato. quem não teve até 20, 30 anos pode vir a ter numa sequência. Não, daí é mais, é mais difícil, porque ela vai aparecer na fase do crescimento. Do crescimento. Assim, ela pode aparecer antes, mas na fase do crescimento é a hora que ela mais aparece, que ela vai piorando, fica mais evidente. Entendi. Então, quem vai ter nessa idade vai ter. Entendi. Agora, Rodrigo, tudo bem, quando não se tem mais o que fazer, vai-se para a cirurgia. Perfeito. E o que você tem a falar da cirurgia? Então, a cirurgia é o seguinte, ela é uma cirurgia muito grave, né? Então, assim, delicada, ela é uma cirurgia que demora de 6 a 8 horas. Ela, para quem não entende, a gente chama de cirurgia de fusão, ela é uma artrodese. Ela fixa todos os segmentos ali daquela coluna e endireita a coluna. Então, é claro, para uma curva que está piorando, é importante. Não, mas aí o médico pega aquela coisa sinuosa e ele torna aquela coisa reta, ele vai juntando e tal. Só que perde uma coisa que a gente estava falando que era o mais importante, que é o movimento. Então ela nunca mais vai movimentar a coluna naquele segmento. Vai andar reta assim? Ela vai ter o movimento do quadril e os movimentos que sobraram da coluna. Fixo. Então, assim, e aquilo é parafusado do vértebra, é isso? É isso, é uma haste de fora a fora e vértebra parafusado. É isso mesmo. É bem Olha aí, bem coisa agressivo. Mas escuta, bom, claro que E a medula? Então, hoje é muito mais tranquilo porque tem a neuromonitorização, então tem um anestesista junto e ele fica monitorando ali se na hora dos movimentos não encostou em nada. Antigamente era muito mais... Tentava sair, endireitar a coluna, mas saía sem, né? Sem continua sendo um e tal. risco. Como qualquer tipo de cirurgia, tem o seu risco, essa tem um risco até que maior pela extensão da cirurgia. Mas o que a gente tem de estudo? A gente tem alguns estudos. Por que a pessoa muitas vezes procura cirurgia? Porque ela tem dor, porque ela tem incapacidades, tá? Quando a gente pega estudos que acompanharam por 20 anos, 5 e 20 anos esses pacientes, aquela queixa que era dor, muitas vezes ela continua. Então, não é a indicação cirúrgica, não é dor, curador. Não é incapacidade. A indicação cirúrgica é uma parte estética, então, uma deformidade muito grande, para evitar outras consequências também. Curvaturas que vem piorando, e o tratamento conservador, o colete, a fisioterapia bem feita, não está funcionando. Deu certo, tal. Então, são casos. Tem estudos que mostram que 0,1 a 0,3% desses casos necessitariam de uma cirurgia. Mas eles estão fazendo cirurgia muito mais do que necessário. No Brasil, a gente não tem esse dado, mas eu tenho um dado dos Estados Unidos, que é um modelo que a gente segue para muita coisa, e para essa área da escoliose, no tratamento conservador, todos estão na Europa e na Ásia. Não tem pouca pesquisa nos Estados Unidos. Só para você ter ideia, nos Estados Unidos, esse dado que eu tenho, são realizadas 29 mil cirurgias todos os anos de escoliose. Então é um número muito grande, espantoso. Se a gente pensa no trabalho lá precoce, né, primeiro conscientizar, precoce, economiza dinheiro lá na frente, porque essas cirurgias são muito onerosas para o Estado também. Perfeito. Não só para... Aqui o SUS faz essa cirurgia. Faz, só que a fila, tem alguns estudos que mostram, pode demorar até 30 meses, então 5 anos para você fazer uma cirurgia. Pois é, complica, Então, é complicado. Então, por isso a gente tem que falar aí um pouco da conscientização. Aqui na cidade de Campinas, eu ajudei na idealização da semana de conscientização. Quem foi o vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara. Foi muito bacana. Então, a gente agora em Campinas, esse ano foi o primeiro, a gente tem uma semana de conscientização da escoliose. Ou julho? Junho. A última semana de junho, que coincide com o Dia Internacional e o Dia Nacional da Escoliose. Dia 27, que é o Dia Internacional. Então, a gente precisa dessas... Estar aqui é muito importante, a gente agradece mais uma vez, para conscientizar a população de que tem tratamento preventivo, tem algo importante se fazer antes de se operar. Cirurgia só em último caso. Último caso. Muito obrigado. Obrigado demais, Rodrigo. Obrigado aí pela sua competência, pela sua forma de explanar. Isso é uma didática muito legal e, com toda certeza, ajudou a todos nós aqui a que nós entendamos um pouquinho mais sobre escoliose. Então, segundo aqui o nosso professor, cirurgia só em último caso. Vamos aí com tratamento, com exercício, colete e por aí afora, tá bom, gente?
Saúde, paz, alegria e boa sorte para todos nós. Valeu demais. Eu volto à noite, hein? 7h05, tem o RF Esporte Clube.